10 anos se passaram desde esse primeiro teste de animação que eu fiz e há 10 anos eu tô esperando por esse momento de poder refazer ele, de trazer um olhar mais experiente agora. Muitas das vezes as pessoas me mandam material para poder ver, para eu analisar, para eu dar um feedback, e vai ser muito bom eu poder ver o meu trabalho e dar um feedback para mim mesmo 10 anos depois. Hey kids, bem-vindos a mais esse vídeo onde eu vou finalmente poder esmiuçar esse teste e mostrar pra vocês os meus erros, os erros primários, os erros de quem não sabia animar, de quem não tinha a mínima noção do que estava fazendo. Se você não me conhece ainda, meu nome é Jesse, eu sou artista de animação, como eu disse, há 10 anos, e esse foi o meu primeiro teste de animação, ou mais propriamente dizendo, foi a primeira vez que eu fiz uma animação na vida. Antes disso, o único contato que eu tinha tido com a animação mesmo era eventualmente de ver um primo meu desenhando, fazendo animação. E quando eu tinha uns 15 anos, teve uma situação que eu tive um contato com a animação de Flipbook através do Valkyr Fernandes, que é diretor do estúdio Dogzilla aqui em Curitiba. Então o Valkyr ele foi numa ONG onde eu fazia aulas e lá ele começou a explicar sobre a animação, como é que era, e ele fez uma oficina de Flipbook com o pessoal. Então ali eu tive um contato de entender que é assim que faz um pouquinho de animação. Mas fazer animação digital, a primeira vez que eu tive contato com isso foi através desse teste, onde eu não sabia ainda mexer com animação digital. Então, acabei fazendo o teste, já contei essa história, tem vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, sobre como que foi o processo, mas vamos olhar para essa lindeza aqui agora e... Review time! Antes da gente ver um todo aqui, senão eu já vou sair me corrigindo, eu vou dar um play aqui só para que vocês possam ver. Então, essa animação, a premissa dela era o quê? Quando ela chegou para mim, ela veio um sketch do movimento. Então o movimento não era esse personagem, era um personagem bem genérico, assim, uma forma dele... meio, sei lá, não tinha separação de cabeça com o tronco. Ele parecia até muito assim, para quem lembra dos poupançudos da Caixa, tinha meio que um formato meio poupançudo, que ele era essa cabeça direta com o corpo, os bracinhos, perninhas. Infelizmente eu não tenho esse material de referência do teste. Só que a questão era que durante o processo eu comecei a desenvolver o personagem e fazer esse movimento aqui. Então assim, isso é muito nostálgico. A primeira coisa que a gente vê então é o equilíbrio de pose. Isso para você que está estudando animação, está pensando, você tem que pensar em como deixar o teu personagem de uma maneira que ele tenha essa questão que a gente sinta isso aqui nele. E o equilíbrio de pose ele vem de você saber que se o joelho está aqui, é melhor que esse pé esteja aqui atrás. Eu não vou refazer essa animação nesse vídeo, eu vou só pontuar algumas coisas. Se esse pé tá aqui, talvez esse aqui pudesse estar assim. Aí agora aqui a gente já tem mais equilíbrio. A linha de ação aqui, ela seria melhor nisso aqui, porque ele vai tomar o susto. Mas, como ele já tá meio que... aconteceu já alguma coisa aqui... Então, realmente, a gente coloca essa linha de ação aqui, mais em alerta. E essas mãozinhas aqui, elas estão bem ruizinhas. Deixa eu até ver aqui, ó. Ela tá uma mãozinha meio que assim. Ficaria melhor se eu fizesse isso aqui, ó. Deixar esses dedinhos mais espalmados. Que é uma coisa mais de... né? De fazer isso aqui no susto. Então, aqui ele contrai para vir pro pulo. Cada frame que eu tirei isso aqui veio mais ou menos da referência, né? Mas como eu falei, como eu não tinha uma noção de entender o que era o que, porque isso aqui, essa pose aqui, ela é uma pose principal, uma pose chave. Se não é uma pose chave, ela é essa pose 01, a gente circula porque ela é um keyframe. O keyframe é uma pose chave. Disso aqui, para esse susto, o susto
que temos aqui no 07, ele é outro keyframe. Por que ele é outro keyframe? Porque ele é uma pose de extremo. Quando você sai de um extremo ao outro, são essas poses chaves que contam a história. Então, o que eu preciso para contar essa história? Que ele estava olhando, ele se abaixou e tomou um susto. Então, se ele estava olhando, aí ele abaixou, que seria essa aqui, e tomou um susto, isso aqui também podia ser considerado um keyframe, mas como ele faz essa mudança na trajetória do movimento, por exemplo, por que daqui ele não pula direto para cá? Por que eu optei baixar ele? Então, essa mudança aqui que ele fez por baixo do movimento, a gente pode chamar isso aqui que a gente tem no frame 03. Eu vou fazer um tracinho embaixo aqui para a gente saber que ele é um breakdown. Aí uma coisa que acontece aqui, ó, que eu não tinha noção na época, que não é muito legal de acontecer, é cuidar com essa questão da forma do personagem. Então, olha o tamanho, olha a proporção que tem esse personagem aqui e como ele fica pequenininho aqui. Porque eu queria dar essa questão que no próprio teste tinha, dos olhos grandes e tudo mais, só que eu não posso diminuir o personagem. Se o olho é grande, agora ele tem que crescer tudo. Ah, mas é que o corpinho ficou pequenininho por causa da gag. Mas mesmo assim, outra coisa que é importante, a gente tem aqui essa questão do chão. Conforme a gente vai vendo aqui, vou ligar o skin para poder ver. Então o chão ele continua aqui. Ele baixou. Esse personagem não pode abaixar aqui. Esse personagem ele devia estar aqui, ó. Então eu vou pegar, não vou nem corrigir ele aqui. Vou até manter aqui mais ou menos aqui. Essa linguinha aqui, que é isso aqui, o tom dela, o formato dela. Eu posso apostar que isso aqui era uma coisa que na época era uma referência pra mim, que era aquele desenho do jogo Jimmy Earthworm. Earthworm Jimmy, alguma coisa assim, que é um jogo da Sega, que é de uma minhoca. Puta, cara, que jogo é muito bom. Aqui, então aqui, esse susto ele tinha que vir aqui pra cima. Agora sim, se eu só jogar aqui pra layer de drawing, que a gente consegue ver melhor. Dá uma olhada aqui, nesse cantinho, eu vou tentar puxar ela pra cá. Isso aqui, agora a gente consegue ver. Então, ó a diferença aqui. Aqui. Deixa eu até reduzir aqui. Então, outra coisa aqui, olha como os pés escorregam. Tá vendo? Olha aqui, ó. Ó como ele escorrega. Isso aqui é uma coisa que não pode estar acontecendo, escorregar. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que ver com relação à animação é o contato. O contato de pose, aonde o personagem segura com a mão, aonde ele tá com os pezinhos dele. Então, o contato é uma coisa bem importante. E aí aqui, a gente vai fazer o seguinte. Então, eu vou marcar esse contato. A partir do ponto que eu marquei o contato, então eu percebi que dobrou aqui o joelho. Só que, ó o que acontece também. Olha o tamanho dessa perna. Onde está o joelho aqui e para onde ele foi. Eu vou até pegar outra cor aqui para poder visualizar isso. Aqui. Então aqui, ó, onde está aqui, dá para ver bem com essa cor. Vou deixar mais pro verdinho, mais pro roxinho. Aqui, esse aqui vai ficar. Então, onde está esse joelho? E vou fazer também, vou criar uma outra layer aqui, que aí fica mais fácil da gente visualizar tudo isso. Então eu vou pegar esse joelhinho daqui, aqui fica melhor de ver. Pronto. Agora aqui sim. Então esse joelho tá aqui. Onde ele veio parar? E aí depois o joelho volta pra cá.
e aí ele vem aqui, sabe? Então assim, não faz sentido. Eu tô aumentando massa onde não tem. E esse é um dos princípios da animação, que você tem que ter o controle da massa. Um dos 12 princípios da animação é o squash and stretch, que significa você achatar e esticar as peças. Uma coisa importante sobre o squash and stretch é que você tem que manter a massa. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho esse quadrado aqui, tá? E depois eu vou fazer um squash nele. Vou usar uma outra cor aqui. Pronto. Eu não posso manter ele e só achatar, senão ele está criando massa do nada. O que eu preciso? Se eu for achatar ele, ele precisa diminuir também. E o mesmo vai acontecer se eu for esticar. Ele precisa diminuir para ele ganhar. Então, se você encolhe, ele vai esticar. Se você achatou, ele vai esticar. Mas ele tem que ganhar massa. Ele não pode criar massa do nada. Ganhar massa, desculpa. Ele precisa preservar essa massa que ele tem. Então, é a mesma coisa aqui. Aí, voltando pro principal aqui. Então, se ele abaixou, e aqui está o meu quadril eu vou fazer com que ele entre aqui. Agora aqui. Isso aqui vai ser difícil. Talvez fosse uma coisa meio que aqui. Mas não é boa essa pose. Esse é o tipo de pose que às vezes é melhor ela ser revista e repensada. Então, para refazer essa animação de um jeito que eu faria hoje, muitas coisas vão mudar. Não tem como manter o mesmo planejamento, até porque isso era um planejamento de quem não sabia o que estava fazendo 10 anos atrás. Então, hoje eu já faria um outro tipo de planejamento. Aí a gente já viu aqui que aqui o contato. Beleza. Pulou. Isso aqui também. Essa incongruência que ele fica tipo... Isso aqui tem que ter muito cuidado com isso. Porque, de novo, você tem que preservar a massa. Qual que seria o ideal aqui? Ele tomou o susto, ele mantém, mas é os olhos que fazem um... Eu não posso fazer isso com tudo, senão fica... Isso aqui é uma pose de passagem. Então, daquilo que eu falei do breakdown também. Então, o que ela faz? Eu tô de um jeito, eu sei que aqui meu personagem vai mudar de direção e fazer certo movimento. Mais uma coisa aqui, ó. Onde ele tá. Ele meio que, sabe? Não teve uma coisa que a gente sente que o personagem faz isso. Isso aqui é importante pra gente sentir o movimento. Arcos. Os arcos que dão essa sutileza é o que deixa leve o movimento. Então, para eu fazer essa pose aqui, eu preciso de arco. Para eu fazer esse arco, essa pose aqui é uma pose que ela funciona. Essa pose aqui é uma pose que eu gosto bastante dela. Eu acho que ela tem uma dinâmica boa. Gosto desse formato aqui dos pezinhos. Gosto disso aqui. Tem uma boa silhueta. Hoje eu faria um pouquinho diferente essa mãozinha aqui. Deixaria mais pra cá. Isso aqui também, o bracinho aqui, ó. Eu quis na época dar uma sensação de escorço, que o braço tá lá pra trás. Só que eu tenho que manter uma silhueta que não pareça que ele é menor. Então, estar lá atrás e ser menor é diferente. Então aqui, esse equilíbrio dessa pose aqui. Aqui, esse pezinho aqui, que tá meio solto, seria muito bom ele ter um contato aqui de pose. Aqui. Agora aqui essa pose fica mais interessante. Aí, quando eu vou fazer uma transição dessa para essa, o que eu preciso? Vou diminuir isso aqui. Eu preciso, como eu falei, sentir o arco. Tô aqui. Tá. Para eu sentir o arco, que ele pisou e levantou. Então, se ele pisou, olha o que eu falei sobre o contato.
A ponta do pé é a mesma. Vou jogar isso aqui pra cá. Vou jogar isso aqui aqui. Se isso aqui tá aqui, então é sinal de que ele levantou por aqui. Ele fez esse movimento. Então, se ele levantou, eu vou tomar como base esse movimento aqui. E aí, essa pose aqui que estava do giro, mesma coisa, ele estava com os braços assim para baixo, ele caiu com os braços aqui, caiu aqui, e aí ele vai subir. Ó, quando a gente tira o ânus aqui, ó como dá para sentir. Agora vamos ver aqui a correção, ó a diferença. Então, outra coisa, por que eu caí com esse pé direito se o pé direito aqui na próxima está levantado? Tudo bem que eu quis fazer essa questão de troca que ele sai meio pá, 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 meio estapelando, mas não, a gente não tem tempo suficiente para isso. Então, seria melhor que ele já caísse nessa pose e girasse. Poderia fazer com o outro? Poderia, mas tende a não funcionar tão bem, tende a escorregar. Ó, mantendo a pose, mantendo o contato do chão. Ó, agora essa perna que estava aqui, talvez se eu jogar ela aqui, e esse braço que estava aqui, e se eu jogar ele mais para frente, como se ele fizesse aquela coisa de e ele tá correndo e tá jogando os braços. Então ele jogou o braço lá para frente. Aí teve um salto. Aqui é importante. Quando a gente está fazendo caminhada, corrida, qualquer movimento, como eu falei, a gente tem arcos. E além dos arcos, a gente tem up e down. Entre eles, a gente tem passagem e contato. Assim, daqui para cá, eu tenho que ter um salto. Só que também tem mais uma coisa que era, eu tava escorregando o personagem no mesmo lugar. Então até aqui tudo bem ele fazer esse plá, plá. Agora aqui ele tem que projetar, ele não pode saltar no mesmo lugar como eu fiz. Tem que ter uma questão que projete ele. Então ele vai vir aqui e aqui, e essa perninha que estava aqui para frente, as mãozinhas que já estavam para frente mantém, e ele vai se projetar um pouquinho aqui, e aí ele cai de novo na mesma pose, como eu falei do posezinho de contato aqui, só que ele não pode cair com ela aqui. Ele tem que projetar para frente aqui. Então ele vai cair aqui. Aquele lance que a gente já tinha discutido aqui de deixar a perninha dobrada. Depois disso, ele vai para uma próxima aqui, onde ele abaixa. Coisinha aqui para frente. Sei que tá confuso aqui, mas como eu falei, é só pra gente poder ver. É como você sente mais que o personagem ele projeta, ele vai para frente, ele sai, que é muito diferente do que estava aqui anteriormente, ó, onde ele escorrega muito no lugar. Só que é uma escorregada que, claro, na época eu quis fazer uma gag meio de cartoon do e sair, só que ficou mal executada. Para fazer isso, o que eu teria que fazer? Trabalhar melhor essa passada onde ela escorregue de maneira intencional. Das coisas que a gente vê, que eu fiz aqui nessa animação, quais são os principais erros que a gente percebe? Primeiro de tudo foi a questão de falta de contato nas poses. Então é muito importante. Sempre lembre de cravar o pé certinho, bonitinho, mãozinha, vai pegar. Você tem que sentir que o personagem está pegando, que ele está pisando, isso é importante. Inclusive uma dica para quem é animador cutout, porque é uma dúvida que o pessoal ocorre, isso mesmo em estúdio, o pessoal que está trabalhando comigo às vezes pergunta: Jess, eu fiz a caminhada do personagem no mesmo lugar. Será que se eu colocar uma peg de deslocamento, tem um jeito de que eu faça o deslocamento
que o pé fique com contato sem que eu tenha que ajustar frame a frame? E a resposta é não. Não tem. Salvo se você souber muito como regular o gráfico de deslocamento. Mas assim, cara, você vai ter que bater pezinho por pezinho, contato. Porque a caminhada, um dia eu falo só sobre a caminhada aqui para vocês entenderem, mas a caminhada ela tem uma linearidade, porque ela tem que manter uma constância, e dentro dessa linearidade dela você tem que saber o encaixe do pé. Então, não tem como você ser linear no tronco e o pé escorregar. Ele vai acontecer, você vai ter que bater frame a frame. Então, mas o contato é importante. Não só para caminhada, não só para corrida. O personagem tá aqui, ó. Ele tá apoiado em cima da mesa. Eu tenho que sentir que o cotovelo dele tá aqui. Ele está sentado numa cadeira, ele não pode estar rígido. Ele tem que ter flexibilidade, eu tenho que sentir a pose sendo feita. É um dos princípios da animação, o princípio de apelo da pose, sabe? Tem que ter silhueta. Então, isso é importante. É uma coisa que a gente vê aqui no meu desenho antigo, que ele ainda tem essa energia, ele ainda tem uma dinâmica, tem um acting bom. O meu problema é que, como eu não era animador, eu não sabia ligar um act no outro. E aí eu tinha a questão de falta de controle de model. Isso é muito importante se você quer ser um animador. Você tem que ter o controle do model. O que é ser o controle do model? A gente entendeu, né? Que é não criar a massa, não fazer com que o personagem seja diferente. E isso é bem difícil de fazer. Isso aí você vai adquirindo com o tempo, com a prática. Animador cutout consegue corrigir um pouco mais, porque o personagem já está feito. Mas ainda assim, se não cuidar, vai ficar off model, ou seja, ele vai ficar diferente do que é para ele ser. Então, controle de model, contato de pose e arcos. Precisa cuidar com os arcos. Se eu fosse passar um retake de animação pro Jesse de 10 anos atrás, eu diria: você tem que controlar o model do seu personagem, tem que arrumar o contato das poses e trabalhar melhor os arcos, porque é onde você vai conseguir fazer a fluidez da sua animação. A sua animação, Jess, ela tá dinâmica, ela tá interessante, ela é criativa, mas ela é mal executada como animação. Como ilustração, funciona. Cada framezinho ele é muito bonitinho como ilustração, mas no todo não tá funcionando. Então é isso que eu vou corrigir agora. No próximo vídeo eu trago para vocês aqui o processo das novas decisões que eu tomei para fazer essa animação e deixar ela com uma nova roupagem. Se você for lá no meu Instagram, você já vai ver o resultado final que já está lá. Mas se você quiser esperar, até um próximo vídeo. E lembrando também, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Dê uma olhada no link da descrição que tem o curso do William Soares, que eu recomendo muito para você. Se você quer aprender desenho, usando o cupom HeyKids, você tem 10% de desconto. Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.